E aí, galerinha, tudo tranquilo? O vídeo de hoje vai ser basicamente sobre smart contracts, ou contratos inteligentes em português, beleza? Então a gente vai começar vendo mais ou menos o que eles são, né? O que são esses contratos, e algumas características deles, como o fato de serem imutáveis e distribuídos, e o que isso afeta, o que torna interessante, então, esses contratos. E aí, óbvio, eu acho que fica muito mais fácil, ao menos para mim, de entender quando eu vejo alguns exemplos. Então eu vou mostrar alguns exemplos que, ó, claramente eu já listei aqui embaixo, né, para vocês. E com a intenção de que fique um pouquinho mais claro do que eles são e para que eles seriam usados. Belezinha? Então, para começar, cara, basicamente um smart contract é o seguinte, cara. Ele é um código, então é só um pedacinho de código daqui que a pessoa escreveu, né? Código, não sei, não, tá, basicamente eu usei esses símbolos daqui, né, porque isso é o que a gente usa quando tá escrevendo em programação e quer colocar um bloco de código no meio de um texto, beleza? Mas, bem, aleatoriedade. Mas voltando, o smart contract seria basicamente, então, esse código daqui, e a gente pega esse código e depois de escrever ele, a gente registra ele, então, dentro do blockchain. E aí, cara, uma vez escrito e publicado dentro do blockchain, né, ou seja, quando as pessoas dentro da rede aceitarem esse pedaço de código, esse código então vai ser espalhado para todo mundo, ou seja, para todos os nós daquela rede, né? E aí isso torna o contrato distribuído e imutável, beleza? E aí o que isso faz, né, na nossa vida? Bem, basicamente, cara, é o seguinte, esse código, ele vai estar lá rodando dentro da rede. E esse contrato, ele é basicamente um conjunto do que a gente chamaria em programação um conjunto de ifs e elses. Ou seja, eles são só condições. Então, imagina hoje um contrato, né, de uma pessoa, não sei, fazendo seguro de carro ou seguro de casa. Beleza? Basicamente o contrato diz, se a casa pegar fogo, ou se houver um acidente, ou se alguma coisa acontecer com a casa, então fulano de tal vai ser ressarcido de alguma maneira, beleza? Então, por exemplo, um carro, se o cara bateu e deu perda total, então o seguro vai lá e paga o valor do carro a mercado, beleza? Coisas desse tipo. Então, o smart contract é basicamente esse mesmo conceito de se algo acontecer, então a gente faz alguma coisa. O lance é que perde a subjetividade, ou seja, não tem mais pessoas lidando com essas condições, não tem mais advogados lendo e falando, não, mas esse se então aqui depende de blá blá blá. Cara, isso não existe. Basicamente o contrato está lá escrito, é um código, o código não é subjetivo, ou seja, ele é completamente objetivo, se determinada condição for verdadeira, então o contrato vai tomar determinada ação e acabou. Não tem como discutir, não tem como você ir depois na justiça e reclamar disso. Inclusive, não tem, tipo, como tu reclamar com o cara que escreveu o contrato. Afinal de contas, você está usando o contrato porque você quer. Não é culpa do cara que escreveu, beleza? Então, basicamente, cara, o smart contract é isso. Ele é um monte, é literalmente um monte de se tal coisa acontecer, então, meu Deus do céu, mas isso é um então, é um ar, né? Então, sei lá, fulaninho recebe dinheirinhos aqui, beleza? Então, vários dinheirinhos. Um exemplo disso seria justamente o lance do carro, né? Se o carro bater, então Joãozinho, que é o cara que está usando aquele contrato, vai receber 50 mil reais para comprar um carro novo, beleza? É isso. E, bem, essa é a definição do smart contract. Agora, voltando para aquelas características que eu falei para vocês, tem duas características extremamente importantes, além do fato do smart contract ser, né, um código não subjetivo. Ele é, como eu falei, imutável. Ou seja, uma vez que está publicado aquele contrato dentro da rede e as pessoas já aceitaram e começaram a usar, ou seja, o contrato já está espalhado na rede, a gente não consegue mais alterar esse contrato. E aí, assim, isso tem um lado maneiro, porque a gente consegue garantir que ninguém está alterando, né, fraudando aquele contrato, criando uma condição que não deveria existir, porque aquele contrato é imutável, ou seja, ele está distribuído na rede toda. E se eu quiser mudar, eu basicamente teria que mudar o contrato na rede inteira. Como isso não é muito viável, é por isso que a gente diz que o contrato é imutável, beleza? Porque eu consigo alterar ele na minha máquina, mas na máquina do cara do Japão, por exemplo, eu não consigo alterar. E vocês vão falar, ora, claro que você consegue, você altera aqui e manda para ele lá, e ele aceita lá.
Bem, isso é verdade, mas basicamente isso é escrever um novo contrato. Então o que as pessoas acabam fazendo quando um contrato tem um problema, por exemplo, contratos podem ter bugs, afinal de contas, eles são um pedaço de código. Então, se a gente escrever um código e dentro desse código tiver algum problema nesse monte de se então daqui, né? Então, se, sei lá, A acontecer, então isso aqui acontece. E aí tem um outro se aqui, se acontecer, então tal outra coisa acontece. Como não é exatamente só isso, assim, tipo, essas condições daqui não são necessariamente só, tipo, verdadeiro ou falso, pode ser um pedacinho de código, mas no fundo, vai ser esse sim. Então, podem existir bugs aqui dentro, ou seja, nessas condições daqui, podem ter algumas brechas que deixam outras pessoas com intenção maliciosa ou não, né, usarem dessas brechas para conseguir uma condição não desejada pelo contrato. E aí, basicamente, se você viu um problema, né, o desenvolvedor daquele contrato viu um problema ali, o que ele vai fazer é, como ele não consegue mudar esse contrato, como eu falei, ele é imutável, o criador, né, o desenvolvedor ou o conjunto de desenvolvedores vão escrever então um novo contrato. Eles podem, óbvio, pegar o contrato antigo, fazer uma alteração e republicar esse contrato, ou seja, basicamente eles estão mandando para a rede um novo contrato e eles vão falar, olha, aquele contrato que já está espalhado pela rede inteira, para de usar ele, porque esse contrato ele tem uma brecha ou algo do tipo. Tipo, a gente está atualizando as condições de contrato, digamos assim. E aí, a rede vai aceitar aquilo ou não, né? Então, se a rede não aceitar, eles vão continuar usando o contrato antigo, mas se a rede aceitar, basicamente todo mundo então passaria a usar esse novo contrato publicado e o contrato antigo vai ficar lá publicado na rede, só que ninguém vai estar usando, beleza? Então, essa é uma parada interessante da imutabilidade dos contratos. E agora a segunda característica, que é o fato dele ser distribuído, eu vou até escrever isso aqui, né? Distribuído. Então, o fato dele ser distribuído faz uma outra característica razoavelmente interessante dele, que é, cara, basicamente, qualquer pessoa pode ler o código daquele contrato, ou seja, eles necessariamente são open source. Open source é código aberto, óbvio. Então, para quem não sabe, é basicamente quando outras pessoas ao redor do planeta conseguem ler o teu código. Então, por exemplo, códigos fechados seriam o código do Windows, da Microsoft, por exemplo. É um código fechado, eu não consigo ir lá e ler como aquele código está escrito. Um código aberto seria, então, o Smart Contract. Ou seja, eu publico um determinado código, que é o Smart Contract, beleza? E qualquer pessoa ao redor do planeta que tenha acesso àquela rede onde ele está publicado, consegue pegar aquele código e ler exatamente o que eu estou fazendo. E aí, óbvio, as pessoas vão julgar, vão aceitar ou não baseado nisso. Tipo, se eu escrever um contrato onde todo mundo que usa o contrato me transfere R$1 milhão, obviamente a rede não vai aceitar esse contrato. E aí, ele vai ser publicado, só que nunca utilizado. Por outro lado, alguns contratos podem trazer muitos benefícios, e a gente vai ver isso nos exemplos daqui a pouquinho, beleza? Mas o fato de ser distribuído, ou seja, então, vamos lá, eu publico um contrato, né? Então eu escrevo aqui meu contratinho, pá, escrevi meu contrato e mando para a rede, beleza? Então a rede agora, cada bolinha aqui que eu vou colocar é um nó da rede, tá? Então a rede simplesmente vai pegar aquele meu contrato e vai falar, beleza, aceitei esse contrato aqui, dá um check nele. E aí ele aceitou e todo mundo agora dentro da rede pode usar esse meu contrato, beleza? Só que agora todo mundo aqui tem uma cópiazinha então desse meu contrato. Beleza? A mesma coisa pra cá, pra cá, pra cá, e eu tô com preguiça, obviamente, de desenhar isso tudo. Mas, basicamente, todo mundo ali tem um contrato exatamente igual ao que eu publiquei, beleza? E aí agora, digamos que aconteceu alguma coisa, né? Esse contrato foi acionado e uma pessoa resolve reclamar sobre alguma cláusula daquele contrato. Vai falar, ah, não, essa cláusula aqui é fraudulenta. Primeiro, a cláusula não pode ser fraudulenta, né? Ou, tipo, se ela é fraudulenta, ela é fraudulenta para todo mundo e foi aceita pela comunidade da rede, né? Então, assim, é meio que a gente está garantindo que ela é não fraudulenta porque todo mundo da rede, ou a maioria da rede, aceitou aquilo como não fraudulento, beleza? Então, já fica estranho nisso. E aí, dado que o cara resolve, não, eu vou lá falar com o meu advogado. Ele vai lá, fala com o advogado, mas vai processar quem, cara? Tipo, what? Não tem não tem uma constituição dentro da rede
para o cara falar que aquela operação é inválida ou que existe uma segunda, tipo, uma segunda interpretação. Tipo, eu não sei se já bateram um papo com o advogado, mas, mano, sério, a última vez que eu bati papo com um moleque que estudou advocacia, tá querendo fazer, ir pra juiz e o escambau, cara, sério, foram um papo de, tipo, meia hora, eu falando, pô, isso aqui ia acontecer, e pra cada si que eu mostrava pro moleque, ele me falava, cara, isso depende. E aí era um depende que abria em, sei lá, 30 condições diferentes. Eu falava, cara, não é uma parada simples, sei lá, o cara matou o outro, ele tem que estar na cadeia, mano, é simples assim. Fala, não, mas depende disso, depende daquilo, e aí o tempo, meu irmão, é complicadíssimo. E aí pegam os smart contracts dele, desses tipos escritos, né? Não vai ter mais esse depende ou a subjetividade de um juiz aceitar X ou Y, saca? É um bagulho reto, direto, tá lá, distribuidão, não dá pra mudar. Então, tipo, o lance de procurar um advogado passa a não fazer sentido. E aí, como eu falei, o outro benefício desse ser distribuído é que todo mundo tem acesso ao código. Então, tipo, antes da gente utilizar um determinado contrato, a gente consegue ler e falar, cara, esse contrato tá ok, ele é bom, não é fraudulento, né? Tipo, ele não vai me roubar ou coisa do tipo. Eu tô de acordo com ele, beleza? E óbvio, isso facilita também um pouco das pessoas acharem bugs. Ou seja, se tiver um problema e a pessoa não tiver má intenção, ela pode simplesmente falar, olha, vai virar lá para os desenvolvedores e falar, cara, esse contrato tem um problema daqui, então, e vocês podiam consertar dessa maneira. Isso é maneiro, porque aí os contratos vão ficando mais seguros cada vez mais, que as pessoas vão, né, construindo como comunidade aqueles conceitos dos contratos. Belezinha? Agora, cara, vamos partir então logo para os exemplos, que eu já falei a beça. E o primeiro exemplo, basicamente, cara, o Kickstarter. Kickstarter, eu não sei se vocês conhecem, e aí, dado que eu não sei se vocês conhecem, eu planejei pegar ele aqui, ó. Kickstarter é basicamente esse site daqui. E como é que ele funciona? Mano, é basicamente o seguinte, alguém, e é literalmente alguém, qualquer pessoa, inclusive vocês ou eu, pode chegar aqui e falar, cara, tive uma ideia, e quero publicar a minha ideia, só que eu não tenho, tipo, eu quero criar a minha parada, só que eu não tenho dinheiro pra publicar, eu preciso de uma grana inicial que eu não tenho. Aí você vira pra comunidade do Kickstarter e fala, olha, a minha ideia é isso, eu quero chegar nesse ponto daqui, só que eu preciso de tanto de dinheiro até dia blau. E aí, se a comunidade que acompanha o Kickstarter gostar da tua ideia, eles vão lá e vão fazer doações para você alcançar aquele determinado valor. E se você alcançar aquele valor dentro, ou seja, melhor, você tá lá, vamos entrar aqui que eu acho que vai ficar mais fácil. Eu vou aqui em games, claro, eu sou nerdão, então vou entrar em games para mostrar um exemplo para vocês. Eu vou pegar esse primeiro exemplo aqui, que é o do RuneScape, Kingdoms Shadow of Elvarg. Espero que seja isso. Me perdoa se eu falei errado. Mas basicamente é o seguinte. O cara chegou aqui, ou o grupo, né, as pessoas, não sei, pode ser uma pessoa, pode ser N pessoas. Chegaram aqui, publicaram essa ideia e falaram, cara, quero fazer, né, um jogo de tabuleiro do RuneScape. E aí, pô, uma galera já jogou RuneScape na vida, então pode pilhar e falar, pô, irada essa ideia e tal, eu quero esse jogo, esse board game, né, esse jogo de tabuleiro. E aí o cara fala, beleza. Só que para eu publicar, para eu construir essa minha ideia, eu vou precisar então de 125 mil dólares. Só para eu conseguir. E aí ele seta também um dia, né? Uma data. Ele fala dentro de... Tá aqui, ó. Tá aqui embaixo. Então até dia 10 de junho, que é uma sexta-feira, ele precisa arrecadar 125 mil dólares. Beleza? Esse é o objetivo dele. E o Kickstarter vai simplesmente arrecadar toda essa grana do jeito que vocês acabaram de ver subindo aqui, inclusive. Mas o Kickstarter vai arrecadando toda a grana, e essa grana vem da onde? Vem de todo mundo. Ou seja, se eu quiser vir aqui e clicar nesse botão Back this Project, ou seja, eu quero doar dinheiro para esse projeto, eu posso vir, clicar, falar o valor que eu quero dar, e aí, cara, esse valor vai sendo acumulado aqui, então, pela plataforma. E se o cara, até o dia 10 de junho, alcançar esse valorzinho daqui, ele vai receber toda a grana que foi acumulada dentro do Kickstarter. Eu digo toda a grana, talvez, bem talvez, eu não conheço bem o suficiente. O Kickstarter tira um percentual ou algum valor disso daqui, beleza? Posso estar errado, mas eu acho que tira, né? Afinal de contas, o pessoal que segura o servidor do Kickstarter precisa funcionar. Então eles precisam arrecadar uma graninha também para pagar ao menos o servidor, beleza? Mas,
voltando. Então o cara já acumulou esse valor, ou seja, ele já bateu o objetivo dele. O que significa que do dia 10 de junho, a partir desse horário daqui, essa grana, mano, vai ser transferida para a conta bancária do maluco. E aí, assim, óbvio, você pode ajudar só porque você quer ajudar, né? Você gostou da ideia e quer ver ela publicada. Mas aqui embaixo vocês vão ver que tem uma descrição bem mais interessante sobre o projeto. E aqui do lado, vocês vão ver, tipo, eu posso doar 10 dólares, só que se eu doar... dólares, né? Aqui tá em euro. Libra. Tá em Libra. Então, se eu doar 65 libras ou mais, eu vou ganhar esses benefícios daqui, que estão nessa área aqui de included, beleza? Então, ou seja, o cara não só tá colocando a ideia ali, como ele tá falando que se alguém pagar acima de determinado valor, eu vou retornar para essa pessoa não só o fato de eu ter criado, né, um agradecimento por eu ter criado o jogo, mas eu vou retornar também, então, nesse caso, tipo, uma cópia, né, um jogo, né, o jogo de tabuleiro que ele vai publicar, vai dar também algumas expansões aqui, que é esse Culina Romancer e, bem, whatever. Vai retornar para essa pessoa, ou seja, é um tipo de recompensa para a pessoa, tipo, poder dar mais dinheiro, né? É um incentivo, digamos assim. E, óbvio, você tem campanha, tem aqui facts, né? Frequent Asked Questions e coisas do tipo. Você, inclusive, pode acompanhar o projeto aqui nesse update. Em geral, a galera vai publicando também. Então, cara, é um site muito maneirinho e, tipo, tem uma penca de regras aqui dentro, beleza? E por que eu tô falando disso tudo? Bem, porque basicamente, cara, todo esse conceito de arrecadar dinheiro até uma determinada data... um detalhe que eu acabei de lembrar, é que se o indivíduo não arrecadar o goal dele, né, o objetivo inicial dele, o Kickstarter vai pegar toda a grana que ele arrecadou naquele período e vai retornar para todas as pessoas que deram esse dinheiro, beleza? Então esse dinheiro não simplesmente some ou o Kickstarter come tudo, beleza? Ele retorna, então, porque o projeto não alcançou o objetivo dele, então ele retorna para as pessoas que inicialmente estavam dispostas a financiar aquilo. Belezinha? Agora voltando. Basicamente o Kickstarter, todo esse conceito do Kickstarter de arrecadar dinheiro durante um tempo e entregar para um indivíduo, para o autor, né, da ideia, dado que o objetivo foi cumprido, é sim, ou melhor, pode sim ser substituído então pelo nosso smart contract. Ou seja, a gente pode ter um contrato que basicamente diz, se o autor arrecada 125 mil dólares até 10 de junho, então, autor recebe o total arrecadado. Total arrecadado. Caso contrário, ou seja, se autor não arrecadar 125 dólares até 10 de junho, então retorna a grana pra galera. Retorna a grana. Beleza? E aí é isso. Pronto. A gente basicamente substituiu. Assim, óbvio que o contrato provavelmente não vai ser tão simples assim, mas basicamente isso aqui faz exatamente a mesma coisa que o Kickstarter, só que agora ele não tem um servidor, né? Tipo, não tem um cara mantendo o servidor. Eu basicamente vou publicar um contrato desse tipo e todas as pessoas que estiverem rodando aquela rede onde eu estou publicando o meu contrato, elas vão, então, ser esse servidor, ou seja, elas vão validar essas regras rodando o contrato, beleza? E aí, cara, é isso. Esse é o primeiro exemplo. Ou seja, isso foi um contrato bem simplesão. Obviamente, ele não seria tão simples assim. Mas é para mostrar para vocês a ideia. E aí, instalou aqui agora que uma parada é o seguinte. Todo contrato, todo smart contract, ele vai rodar em cima de uma rede. Ou seja, eu vou escolher, sei lá, uma rede famosa onde os smart contracts são bastante escritos. É a rede do Ethereum. Então, eu simplesmente vou escrever um contrato na linguagem da rede Ethereum, que no caso é o Solidity, e eu vou publicar então para a rede, e todo mundo da rede Ethereum vai estar rodando aquele meu contrato. Se eu for no Bitcoin e procurar esse contrato que eu escrevi para a rede Ethereum, eu não vou encontrar. Ou seja, se eu quiser
que esse meu contrato funcione para diferentes redes, significa que eu tenho que escrever o mesmo contrato para cada uma das redes. E assim, às vezes vai ser trabalho, né? Porque as redes não necessariamente têm a mesma linguagem. Mas se eu não me engano, Ethereum e Solana, ambos usam Solidity. Então se eu escrever um contrato, eu consigo publicar nessas duas redes igualmente, beleza? Só que tipo, Cardano usa Rust. Então, pô, não consigo mais. Eu vou ter que reescrever esse contrato em Rust para poder publicar no Cardano, beleza? Então isso foi só um adendo assim que eu lembrei, só para vocês entenderem o conceito mesmo do smart contract. O segundo exemplo, então, que eu queria dar é o exemplo dos seguros, cara. E isso aqui é um exemplo razoavelmente interessante pelo seguinte. Imagina hoje, eu tinha falado para vocês um exemplo que seria o seguro de carro. Mas imagina que ao invés de seguro de carro, eu vou usar um exemplo que eu vi enquanto eu estava estudando, que é basicamente o seguro de fazendeiro. Ou seja, digamos que existe um fazendeiro. Então, temos aqui um fazendeiro, que obviamente eu não vou saber desenhar, mas ele tem aqui o chapéuzinho de palha dele. E aquele forkzinho lá que os fazendeiros usam, beleza? Então a gente tem aqui um fazendeiro e ele planta, sei lá, batatas. Só que a batata, ela não aguenta uma temperatura acima de, sei lá, 30 graus Celsius durante 4 dias, beleza? Então durante 4 dias. E aí toda vez que isso acontece, o fazendeiro tem lá uma prejuzão, porque né, toda a plantação de batata ele foi pro saco se aconteceu em uma semana de 4 dias seguidos fazerem mais do que 30 graus, beleza? Então, temperatura maior do que 30 graus Celsius, belezinha? E aí o que esse fazendeiro faz? Para ele não tomar ferro, ou seja, ele não queimar sempre todo esse dinheiro que o dinheiro dele que ele comprou, né, as sementes de batata, ou sei lá, as batatas, eu nem sei como é que se planta a batata, mas anyway, digamos que sejam sementes, tá bom? Então, ele foi lá, gastou a grana dele, comprou as sementes, gastou a grana dele para adubar tudo, gastou a grana dele para arar tudo, para plantar e tal. Então ele gastou maior energia e maior grana para poder fazer isso tudo. E aí, por azar, aconteceram 4 dias seguidos em que a temperatura ficou acima de 30 graus Celsius e toda essa plantação, todo esse esforço dele foi pro ralo, beleza? Bem, basicamente, para ele não perder essa grana toda, o que ele vai fazer é um seguro. Então hoje ele chega lá na seguradora e fala, olha, se eu pagar para vocês, sei lá, R$2.000 por mês. Na verdade, ele chega lá e fala, olha, eu quero assegurar as minhas batatas. Ou seja, se eu perder as minhas batatas, vocês vão me dar, não são R$2.000, vocês vão me dar, então, a seguradora vai dar, então, R$100.000 para o fazendeiro em compensação, beleza? E durante esse período, ou seja, para cada mês, o fazendeiro vai então dar para a seguradora R$2.000. Ou seja, para cada mês, o fazendeiro, sei lá, digamos que a plantação de batata dele vai ficar de junho até... de janeiro até junho, beleza? Então, de janeiro até junho, ele tem lá 6 meses de plantação. Durante esses 6 meses, cada final de mês ele vai lá e vai dar R$2.000 para tal companhia. Então, no final dos 6 meses, se nada acontecer, a companhia vai arrecadar, então, R$12.000, belezinha? Só que se acontecer, a companhia vai arrecadar esses R$12.000, só que ela vai retornar para ele R$100.000. Ou seja, a companhia, obviamente, gastou mais do que ganhou, mas, anyway, o fazendeiro saiu feliz e a companhia saiu menos feliz nesse caso. Mas se nada acontecer, a companhia sai muito feliz porque ela ganhou R$12.000 sem muito esforço, digamos assim. Ela não fez nada, ela só recebeu R$2.000 e falou, bem, vamos torcer aqui para não bater 4 dias de 30 graus Celsius seguidos, beleza? Então é isso. E, bem, hoje o problema seria, o fazendeiro tem que ir lá, falar com a seguradora, registrar tudo, tal e pans. Só que a gente pode substituir todos esses conceitos por um smart contract também. E como é que funcionaria? Bem, basicamente, o smart contract ia fazer o seguinte. O fazendeiro vai, então, a cada final de mês, depositar R$2.000 para aquele contrato, beleza? Então, o contrato agora vai estar recebendo esses R$2.000. Não é mais a companhia, é um contrato. E aí, o contrato tá lá, recebendo. E isso, cara, isso é muito maneiro. Vocês podem imaginar o contrato como a companhia. Ou seja, esses R$2.000 aqui que estão sendo enviados para o contrato, eles vão ficar literalmente, mano, presos aqui no contrato. Tipo, não tem como tirar, tá? É preso porque o contrato segura
esse dinheiro. Não dá pra tirar, de verdade não dá pra tirar, beleza? Então, foi lá, 2.000 contos por mês o contrato recebe e trava. Trava, ninguém usa, não dá pra sair, não move, beleza? 2.000 reais travado. Só que se acontecer do contrato identificar que 4 dias seguidos a temperatura ficou acima de 30 graus Celsius na região do fazendeiro, sei lá, Mato Grosso. Então, no Mato Grosso passaram 4 dias seguidos e a temperatura foi acima de 30 graus Celsius. Basicamente, o que vai acontecer é que automaticamente, cara, o contrato vai enviar para o fazendeiro os 100 mil reais que o fazendeiro precisava. Não vai ter discussão, não vai ter lance de chegar lá na seguradora e falar, putz, então, ó, passou, e a seguradora fala, não, não passou não, blá blá blá, e começar uma discussão. Isso não acontece, simplesmente o contrato vai automaticamente executar o código dentro dele e GG, ou BG, né, dependendo de quem tá olhando. Mas, anyway, isso significa, cara, que a gente não tem mais nenhum poder da seguradora em cima disso. Isso pode ser bom ou ruim, não tô aqui para discutir isso. Só tô falando que é um sistema direto, rápido e que não dependeu de ninguém. É simplesmente um contrato lá rodando. E aí, vocês podem ter visto aqui na tela inicial que eu tinha deixado anotado aqui do lado Oracle. E aí, cara, esse Oracle é basicamente o seguinte. Vocês podem ter se questionado durante o meu exemplo de como é que o contrato sabe que durante 4 dias seguidos a temperatura em Mato Grosso ficou acima de 30 graus Celsius. E é basicamente por causa desses oracles. Eu não vou explicar o que é Oracle por enquanto, até mesmo porque eu ainda não entendi muito bem esse conceito. Mas basicamente o que eu entendi de Oracle é o seguinte, cara. Oracles são tipo entidades ou companhias que guardam dados, né, coletam dados ao redor do planeta, seja de temperatura, de clima, vento, sei lá mais que tipo de dados. Mas basicamente eles coletam esses dados e publicam para as redes de blockchain esses dados, cara. Então a rede começa a ter acesso a informações do mundo real. E os oracles são basicamente isso. Eles são meio que um conversor, um leitor do mundo real que informa para a rede onde esses contratos estão publicados, né? Informa para as redes, então, para os contratos conseguem ler as informações desse Oracle e usar isso para fazer alguma coisa. Nesse caso, seria para assegurar, então, a plantação do fazendeiro, que eu nem lembro se eu dei um nome para ele, mas para o fazendeiro aqui. Belezinha? Então, eu deixei o Oracle lá, que era para poder falar para vocês que eles existem. Mais para frente, eu vou dar uma estudada melhor nisso aí, e aí a gente volta nesse assunto dos Oracles. Mas é só para vocês entenderem que dá para a gente usar informação no mundo real, isso eu achei sensacional, para controlar, então, as coisas dentro dos contratos, dentro da blockchain de maneira automática, mano. Isso é irado. E aí, vamos então para o último exemplo, que eu nem lembro mais o que era. Então eu vou ler aqui. Sim, bens físicos. Bem, cara, basicamente é o seguinte. Eu dei alguns exemplos para vocês de smart contracts, seja para seguro, para Kickstarter e tal e pans, mas a gente pode usar contratos também para coisas, bens físicos, ou seja, bens do mundo real. Imagina que hoje aqui no Brasil, quando tu compra uma casa, brother, tu compra uma casa, um carro, sei lá, mas tu comprou algum bem físico, eu vou usar a casa como exemplo. A gente precisa ir lá no cartório, que por sinal eu não sei se vocês já tentaram explicar o conceito de cartório para alguém estrangeiro. É um pouquinho estranho de tu explicar, que você tem que ir no cartório provar que você é você, beleza? Mas anyway, você vai lá no cartório e fala, olha, eu tô vendi minha casa, então você vai entregar um papel lá, vai assinar o papelzinho aqui, e vai falar, vendi a casa X, ou comprei a casa X, do fulano de tal. E aí o cartório vai registrar e você vai guardar esse papel na tua casa. Se esse papel vai pegar fogo, meu irmão, boa sorte, vai ter um trampo do cacete, só pra tu poder recuperar esse tipo de dado e continuar provando que a casa é tua, beleza? Mas, imagina que ao invés da gente usar o cartório, a gente vai ter então aqui a casa, a gente vai pegar a informação do contrato aqui da casa, só que ela não vai ser mais publicada em papel. Ela vai ser publicada, cara, num contratinho, num smart contract. Então vai ter um contrato que vai ter os registros, as informações dessa casa daqui. E esse contrato vai estar publicado então, cara, dentro da rede. Meu Deus, minha rede ficou horrorosa, mas eu acho que vocês entenderam. Tá lá publicado dentro da rede. Então toda vez que eu for lá comprar essa casa ou vender essa casa, o que a gente vai fazer vai acionar esse contratinho daqui, acionamos o contratinho. O contrato vai falar para a rede que então o dono da casa agora saiu do
Vamos até voltar aqui. Saiu do Mr. G para o Mr. B. E, cara, isso vai estar publicado lá dentro da rede, mano. Não é o cartório. Tipo, não tem como alguém chegar lá no cartório e alterar a informação desse contrato, saca? Ou, sei lá, o cartório pegou fogo. E aí, já imaginou, mano? O cartório pegar fogo. Todas aquelas informações estão dentro daquele cartório. Eu não sei se vocês sabem. Os cartórios, eles meio que não se falam. Ou eles se falam, mas não se falam 100%. Então, seria bizarro pegar fogo no cartório. Digamos que por algum azar pegou fogo no cartório e no teu contrato. Irmão, não sei nem qual é o trampo que dá pra tu provar ou arranjar de novo um contrato que diz que aquela casa é tua, beleza? Só que no caso da rede, do blockchain, esse bagulho vai estar publicado aqui, cara. Vai estar publicado no planeta inteiro. Então, simplesmente, esse registro daqui, onde eu tô passando um contrato que diz que uma casa é minha, ou a casa não é mais minha e eu tô passando para outra pessoa, tá passando por um contrato. E aí, como é que funcionaria então esse contrato? Basicamente, se o Mr. G tá vendendo para o Mr. B a casa, o Mr. B vai falar com o contrato, né? Então vai chegar aqui no contrato e vai falar, olha, esse contrato, ele gerencia a casa do Mr. G. Beleza? Eu tô enviando para esse contrato, sei lá, 1 milhão. 1 milhão de... Espero que isso seja 1 milhão. 1 milhão. 1 milhão de... sei lá, Ethereum. Casa mais cara que eu já ouvi falar, mas tudo bem. Então, enviou 1 milhão de Ethereum por contrato. E aí o Mr. G vai... Não o Mr. G, né? Mas o contrato simplesmente vai lá e vai, sei lá, ele vai esperar o Mr. G mandar alguma informação. Então, o Mr. G dá um ok, digamos assim. O Mr. G dá ok, esse contrato recebe 1 milhão, mais o ok, e ele fala, beleza, a partir de agora, o dono da casa, o dono dessa casinha daqui, não é mais o Mr. G, é agora o Mr. B. E acabou. Tá lá, registrado pro planeta inteiro. Meu desenho ficou horroroso, mas... Anyway, eu espero que vocês tenham entendido como é que funciona, então, o Smart Contract para bens reais, cara. E eu imagino que isso pode funcionar para carro, casa, sei lá, cachorro, cama, não importa. Basicamente, qualquer coisa do mundo real que hoje a gente usa para contratos, pode ser casamento, pode ser bem... Qualquer coisa que a gente usa contratos, inclusive identificação, cara. A gente poderia guardar identificação ou, sei lá, algum tipo de registro vinculado à identidade. CNH. Meu irmão, é carteira de motorista. Imagina que você foi lá, fez o teste, ao invés de alguém te entregar um novo papel, ele simplesmente vai lá e vai mandar pro contrato, olha, publica pro indivíduo tal uma carteira. E aí pronto, isso alguém vai ler essa informação, pode ser um Oracle da vida, sei lá. E aí alguém vai ler essa informação e vai falar, cara, é isso. O cara agora, ele tem dentro do registro lá do contratinho dele, né, que é o registro daquele indivíduo, ele tem uma nova informação que diz que ele pode dirigir. E ele pode dirigir na categoria B, na categoria AB, não importa. Simplesmente tá lá, dentro da rede, a rede está publicada, rodando no planeta inteiro, ou sei lá, que seja para um país só. Mas, mano, não importa, não vai ter mais um cartório segurando a parada. A gente acabou com o lance de ficar usando papel para registrar esse tipo de coisa. Belezinha? Bem, basicamente era isso que eu tinha para falar para vocês. Falei a beça, me perdoa. Valeu então, valeu, falou-se e até mais.